Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu não posso deixar de registrar, e aí eu vou cortar o tempo que eu cumprimentaria os colegas de mesa e tudo mais. Eu não posso deixar de registrar a minha felicidade, a minha grande alegria de, na Semana da Mulher, estar em um evento organizado pela OAB, no qual a gente tem uma ampla participação feminina como debatedoras e como palestrantes. Isso é absolutamente raro no campo do processo, e a gente, quando percebe uma atitude, e não foi pensada no sentido de, por ser na Semana da Mulher, não foi esse o escopo, foi pensada no sentido de demonstrar que, sim, mulheres também são palestrantes, mulheres também são estudiosas e podem estar na condição de palestrantes, provocando a representatividade, que é justamente o que faz a gente acabar com tanta diferença entre gêneros que a gente tem no mundo hoje, não só no país. Então, obrigada. Os aplausos, na verdade, são para a OAB de Minas Gerais. Eu estendo, principalmente aos organizadores, porque foi uma atitude muito bonita e sensacional. A gente está, eu fico muito emocionada, muito feliz. Todo amor para a OAB aqui de Minas. Bom, vamos ao que interessa. Eu fui convidada para falar sobre o enfoque prático, sobre avanços da mediação e desafios. E eu preferi, como é um evento para advogados, observar e falar qual é a minha perspectiva enquanto advogada. E, apesar de carioca, muito feliz por ser carioca, eu tenho advogado em São Paulo, então a experiência com o novo CPC que eu tenho na advocacia é a do Tribunal de Justiça de São Paulo. Com relação aos avanços, uma coisa que eu percebi, eu não sei se aqui em Minas vocês notaram isso, não tem fórum que eu visite em que não tenha uma porção de cursos de mediação sendo divulgados. Então, a gente vai em todo lugar, nós estamos sendo bombardeados com cursos sobre mediação. E, com uma certa razão, com doutrina sobre mediação, enfim, só se fala nisso. E é um processo muito semelhante ao que eu percebi, eu era criança ainda, mas minha mãe advogada passava isso para a gente, quando teve a lei da arbitragem. Teve um certo entusiasmo, uma certa euforia, que, pelo menos no Rio, instituíram tribunais arbitrais em Madureira, Deodoro, Tribunal Arbitral de Copacabana, as pessoas começaram a ser citadas para comparecerem em tribunal arbitral, foi uma loucura. Mas, apesar de perceber que a gente começa a vivenciar um pouquinho isso com relação à mediação, é uma loucura que é necessária. Porque a arbitragem hoje, em 20 anos, a arbitragem no Brasil, a Suzana pode me corrigir se eu estiver errado, o Brasil virou o 4º maior país em arbitragem. Então, a gente amadureceu a partir dessa fase inicial de assombro, de susto e até um pouco de euforia que levou a algumas loucuras. Com relação à mediação, eu só vi uma coisa até hoje na prática que me incomodou um pouco. Eu não sei como está em Minas, mas em São Paulo, alguns regionais eles instalaram uns totens de atendimento eletrônico. Então, é uma maquininha tipo de caixa eletrônico, e a parte vai, sem advogado, tentar propor uma ação no juizado especial civil, e fala assim, não, primeiro você tem que ir lá na conciliação. Primeiro você tem que ir na maquininha lá, através de videoconferência, tentar mediar. Isso, para mim, foi um pouco pesado, porque eu também não posso restringir o acesso da pessoa ao judiciário sem que ela se predisponha a fazê-lo. Uma coisa, como foi falado no painel de negócios processuais, é a gente ter um negócio jurídico-processual para a parte falar assim, olha, primeiro a gente tem que se submeter à mediação. Primeiro a gente tem que se submeter à conciliação. Não forçar a parte, antes dela acessar o judiciário, a tentar buscar essa solução que não é alternativa, que é, no caso, como é que é, mas aí? Adequada. Que não é adequada, porque eu estou sendo obrigada, né? Não, é totalmente inadequada. Eu cortei todos os alternativos aqui, que eu estava... Toma cuidado para não falar errado. Enfim, nessa perspectiva, eu vejo um avanço, assim, todo mundo está preocupado com a mediação, todo mundo está preocupado com as técnicas adequadas de solução de conflito hoje em dia, e isso é extremamente importante. E o CPC, a gente tem que ser razoável, ele não inovou
no sentido de, olha, a mediação só apareceu em 2015, não foi isso. Mas a gente teve uma virada de fundamento em como a gente observa os institutos. Então, a conciliação que eu, enquanto advogada, atendia no CPC de 73, não é a mesma conciliação que eu faço no CPC de 2015. É uma conciliação, é uma mediação, principalmente mediação aqui para ficar no tema, mais responsável, mais voltada ao que ela é mesmo. Hoje em dia não faz sentido eu chegar em uma audiência e vivenciar aquilo de tem acordo? Não, não tem. Tem acordo? Não, não tem. E levantam os dois. Eu já vivenciei experiências do meu cliente não conseguir nem terminar de sentar. Quando ele estava meio lá, meio cá, e ele levantou de novo, aí sai o cliente, olha para o advogado e fala, mas o que aconteceu? Ninguém falou nada. Gente, não é isso. Mediação não é isso. Conciliação não é isso. Não é para ser isso. Porque parece, inclusive, que o advogado está vivendo uma piada. Não, mas o que eu vim fazer nesse ato? Eu estou te pagando para... É isso que você faz? Você fez uma faculdade para isso? Para chegar aqui, não levanta, assina e vai embora quando assina? Então, hoje em dia, está todo mundo com os olhos voltados para essa necessidade de observar os institutos de uma maneira mais responsável e séria. Mas, infelizmente, e aí eu vou começar a partir para os desafios, infelizmente, não é isso que eu tenho percebido na prática do judiciário. Porque, vejam, eu fui consultar, e aí a colega de mesa vai, com certeza, me dizer uma coisa melhor com relação a Minas Gerais, mas eu fui consultar um amigo que é diretor de um setor de conciliação ou mediação de uma determinada regional, para vir preparar a palestra para vocês, e falei assim, não, mas como é que funciona isso? Como é que vocês separam os processos que vão para mediação e os processos que vão para conciliação? Não, mas a gente não separa. Aí eu falei, mas como assim não separa? Mas não é técnica de alternativa, enfim. Você não tem que procurar um meio adequado. O que é adequado para mediação não é adequado para conciliação, é diferente. Eu não posso fazer a mesma coisa para os dois tipos de caso. São soluções diferentes para aqueles conflitos que são diferentes. Eu falei assim, mas você não separa? Não. Eu falei assim, mas e a sua estatística do que foi feito de acordo, do que não foi feito de acordo? Ah, não tenho. Então, esse é o grande desafio da gente agora, olhando pela perspectiva do judiciário. É treinar as pessoas, claro que a gente pega um pouco de assalto, nem tão de assalto assim, mas vamos dizer que o CPC de 2015 pegou a gente de assalto, treinar as pessoas para elas, em primeiro lugar, identificarem o que é para ser mandado para mediação. A gente não pode ter uma perspectiva de imaginar que, para mediação, eu só tenho que mandar caso de família. Não é isso. Não é isso. Não, família, mediação, todo o resto do universo, dos conflitos, vão para a conciliação. Não é assim que se resolve as coisas. Eu tenho que observar aquele conflito, ver o que ele me pede, qual é a relação entre as partes, ver o que ele me pede e, aí sim, direcionar para a técnica adequada de solução. Porque, quando eu faço isso, eu tenho uma efetividade maior dessa técnica. Eu tenho uma resposta mais positiva dessa técnica. E essa resposta vai reverter em estatística. E aí, daqui a 10, 20 anos, a gente vai poder dizer assim, olha, o sistema que o CPC de 2015 implementou, de técnica adequada, de sistema multiportas, de meio adequado para a resolução de conflito, ele funcionou. Agora, ele não vai funcionar se eu pego um caso que é para mediação e mando para conciliação. Ele não vai funcionar se eu pego um caso que é de conciliação e mando para mediação. Ele não vai funcionar se eu obrigo o sujeito que não quer participar de técnica nenhuma, se eu imponho o sujeito a participar de uma sessão inútil quando ele quer entrar no judiciário. Então, a gente tem que começar a observar as coisas com mais seriedade. Apesar de estarmos muito felizes e entusiasmados, e a doutrina ter contribuído muito com isso, apesar dos tribunais estarem, por força até da resolução do CNJ, se enganjando no sentido de criar a estrutura adequada, essa estrutura tem que observar que conciliação é uma coisa e mediação é outra, e separar. Porque, senão, eu não vou ter um resultado efetivo daquela técnica, não vai adiantar de nada, eu não vou ter um resultado efetivo e depois eu vou dizer que, olha, não funcionou no Brasil. Não é assim. Então, as coisas têm que ser, o primeiro grande desafio é colocar as coisas no seu devido lugar, elas serem tratadas da forma correta. E aí,
eu vou para o segundo desafio, que eu não encontrei também no que eu li com relação à mediação e conciliação, e também não sei se é um problema vivenciado aqui por Minas Gerais. Mas eu, por exemplo, na advocacia, todos os casos que eu trabalho são casos de mediação. E eu não trabalho com direito de família. Todas as relações que eu preciso advogar são relações empresariais, são questões que envolvem pessoas e empresas que possuem um grande vínculo e que, nitidamente, seriam casos para serem levados à mediação. E nas iniciais que eu faço, a gente tem esse cuidado, a gente fala, olha, eu quero mediação e conciliação. Porque, realmente, a expectativa que a gente tem, na grande maioria dos casos, é que a gente vai conseguir solucionar isso com um acordo. E os juízes não marcam. Porque, apesar da lei dizer que a audiência é obrigatória, o que eu tenho encontrado na prática, em todos os meus casos, não são muitos, mas são alguns, são juízes deixando de designar a audiência de conciliação em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade. Oi? Primeiro, é uma obrigação legal, é uma imposição. Eu não posso pegar a celeridade e efetividade e afastar uma imposição legal para dizer, não, sei lá, estou ponderando. Eu nem acho que poderia ponderar nesse sentido, mas, enfim, estou afastando a norma em prol de um princípio. Mas como assim? Eu disse que eu quero. Que efetividade é essa que me obriga a presenciar a contestação do meu adversário e aí eu não vou querer mais fazer acordo? Que efetividade é essa que me obriga a aguardar a interposição de uma reconvenção? Então, a gente tem que ter também uma perspectiva num desafio de mudança de atitude dos magistrados. Porque o que eu tenho encontrado são magistrados que, diante da falta de estrutura do judiciário, porque é essa que é a verdade, ele não tem estrutura para marcar a audiência, ele não tem estrutura para realizar essa audiência no momento adequado, aí ele falta todo esse contexto para ele e ele fala, não, em prol da celeridade e da efetividade. Não, não é em prol da celeridade e da efetividade. É em prol da falta de estrutura do judiciário. O problema é que quando a gente não denuncia essa situação, ou quando o próprio juiz não denuncia, porque essa é a realidade que a gente percebe quando conversa com os juízes, as coisas vão ficando assim. E aí, num dado momento, a gente vai acordar e falar, não, mas essa audiência obrigatória instituída pelo CPC, ela não resolve porque ela viola a celeridade e a efetividade. E pior, a gente não tem o que fazer contra essa postura do magistrado, porque não tem recurso. E ninguém em sã consciência vai impetrar um mandado de segurança porque eu quero que marque uma audiência. Então, a lei diz que é obrigatória, leia-se, obrigatória para o advogado quando o juiz quiser marcar. Porque, na prática, não é o que está acontecendo, pelo menos nos meus casos. Eu espero que vocês tenham uma felicidade e uma alegria maior de terem juízes que estejam marcando essas audiências, que são extremamente úteis. E aí, por fim... Tá bom meu tempo? Tá bom. Aí, por fim, vem o último desafio, que eu também tenho ouvido muito, e aí também na pegada da advocacia. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim, a gente precisa de uma mudança de cultura. O que a gente precisa para a mediação funcionar no Brasil é uma mudança de cultura. É o advogado que é extremamente beligerante e ele briga com o colega e ele quer brigar e ele foi educado para brigar. Fomos educados para brigar. Sim, é verdade. É um erro. Mas a gente tem que pensar também que não é virar para o advogado e dizer, olha, você tem que mudar a sua maneira de agir que não está correta. A gente tem que remunerar o advogado. Então, eu falar para o advogado, não ajuiza a ação, você, advogado, está errado porque você quer ir para o litígio para poder ganhar mais. Não, o advogado não quer ir para o litígio para ganhar mais, ele quer ir para o litígio porque ele precisa sustentar a família dele, ele vive disso e é a profissão dele, ele tem que receber por ela. Então, ele tem que ser adequadamente remunerado pela mediação. A mediação tem que ser observada como algo para o qual o advogado vai se preparar para fazer. Eu não sei vocês, mas eu não sei mediar. Eu não sei negociar. Eu não sei como eu sento à mesa, eu não sei que palavras eu falo, eu não sei o que é bom, o que é ruim para o meu cliente, porque isso tudo exige técnica. Isso tudo exige estudos de psicologia.
Eu tenho uma postura que eu tenho que me colocar para fazer aquilo funcionar. E isso exige preparo, exige que eu faça um curso, que eu estude, que eu compre livros. E eu só vou fazer isso tudo se aquela atividade que vier daquele meu preparo me remunerar. E aí eu me dei ao trabalho de buscar a tabela mínima de honorários da advocacia, do Rio de Janeiro, porque, obviamente, eu não vou falar de Minas Gerais, eu vou falar de onde eu venho, e a tabela de honorários ela não tem previsão de honorários mínimos para a mediação extrajudicial. Então, eu tenho a própria OAB, por um erro, por um esquecimento, enfim, pelo que foi, deixando de considerar a mediação enquanto uma atividade a ser remunerada para o advogado. Não adianta colocar o artigo 48 no Código de Ética lá da advocacia, que diz que eu não posso reduzir os honorários pela solução extrajudicial, se eu não viro para o advogado no meu ato institucional, que é a tabela de honorários, onde eu prevejo o que pode vir, o que pode não vir a ser remunerado, e como, se eu não falo para o advogado, olha, colega, isso aqui é uma atividade que você pode fazer e você vai ser bem pago por ela, então se prepare. Comece a cogitar mudar o seu comportamento, porque você vai sair vitorioso disso, dessa empreitada. Então, eu tenho ouvido muito, eu fico um pouco assim, com o coração apertado, porque eu reconheço que é necessário uma mudança de comportamento, é necessário uma mudança de atitude, é necessário uma mudança de cultura, sem dúvida. Mas isso se faz tornando as coisas viáveis. E, hoje em dia, a mediação extrajudicial, pelo menos para a grande massa da advocacia, não vou falar para os advogados de ponta ou para grandes casos, mas para a grande massa da advocacia, ela é uma realidade que não existe. Ela é completamente utópica. Então, o grande e último desafio, já caminhando para o encerramento, é a gente começar a perceber que é necessário profissionalizar o advogado, isso é uma coisa, tirar o mediador da função da situação de protagonista que ele tem vivenciado, porque o que a gente vê são cursos para formar mediadores, são aulas, enfim, e ementas dizendo que é um mediador suspeito, que é um mediador impedido, e a gente passar a pensar, passar a observar a advocacia com olhos de vamos profissionalizar esse advogado para que ele consiga fazer a mediação da forma mais adequada para o seu cliente, porque assim ele vai ter condições, depois que ele estudar, depois que ele se preparar, ele sabendo que será adequadamente remunerado, ele vai ter condições de sentar com o cliente quando ele for ser consultado e falar, não, olha, a técnica mais adequada para a solução do seu conflito é mediação. E não é partindo da premissa que o advogado não faz isso porque ele tem má fé, porque ele quer ganhar dinheiro. Não, o advogado é um profissional. Ele quer ganhar dinheiro, sim, mas ele não está preparado porque não há uma estrutura para que ele receba isso como uma forma assim, de melhorar a qualidade de vida dele também. Então, pessoal, para encerrar, eu trouxe uma frase do professor José Carlos Barbosa Moreira justamente sobre isso, escrita há 20 anos atrás, para vocês verem como não é uma grande novidade assim. E o professor Barbosa Moreira ele fala o seguinte: amigos, nada de exageros, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O processo e o direito e a própria vida não se constroem à força de opções radicais e menos ainda de golpes espetaculares, senão com a paciência de combinar elementos heterogêneos e tentar costurá-los sem grande alarde, sem demasiada ambição, num conjunto quanto possível harmonioso. Será pouco, talvez, mas é o máximo que podemos aspirar nesse mundo. Obrigada.